Um grande abraço para você ligado na tela da Diário do Brasil, TV Prevê. Está começando o seu Diário do Brasil, edição especial nesta segunda-feira para tratar, fazer um balanço de toda a eleição, todo o processo eleitoral que aconteceu neste domingo, as eleições municipais na cidade de Bauru e também toda a região aqui do Centro Paulista. Eu estou acompanhado, inclusive, bancada especial aqui com o José Eduardo Mantini, Mantini, para a gente destrinchar um pouco do que aconteceu neste domingo, tanto em Bauru, que vai ser o nosso último bloco, mas também em toda a região, Sim, nossa região central aí, mais de 40 cidades aí que a gente vai passar os resultados e comentar, o que realmente o eleitorado da nossa região elegeu, reelegeu. Também tem a questão partidária, uma nova configuração partidária na nossa região. Alguns partidos cresceram, outros encolheram. Enfim, uma radiografia completa aqui da nossa região. Beleza, e trazer até alguns destaques, Mantini, antes da gente começar com os nossos giros aí de prefeitos eleitos, destacar um pouco do balanço da quantidade de partidos, quantos partidos elegeram prefeitos aqui na região, Tivemos novidade também com relação a mulheres, mais mulheres. Sim. Prefeitas. Conta um pouco mais. Um crescimento grande aí, Obviamente os partidos maiores que já têm aí uma história, principalmente ligado ao centrão, vamos chamar assim, de centro-direita, teve um crescimento grande em todo o estado de São Paulo e aqui na nossa região também não foi diferente, Fábio, Nós fizemos um balanço de 44 municípios de toda essa região central da gente, e o PSD, do Gilberto Kassab, elegeu 16 prefeitos, O Republicanos elegeu 6 prefeitos, o MDB e o PL elegeram 5 prefeitos, o Podemos 3 prefeitos, o PSDB e o PP 2 prefeitos, e também os partidos Avante, PSB, PT e Cidadania elegeram 1 prefeito. Então a gente vê aí um crescimento expressivo do PSD, do Kassab. Teve algumas derrotas também, alguns prefeitos que iam à reeleição acabaram perdendo, outros ficaram em segundo lugar, também candidatos novos do PSD. E o Republicanos também aí um crescimento substancial, significativo aqui na nossa região central. Bom, vamos conferir, fazer o primeiro giro agora com os prefeitos eleitos nas cidades de Agudos, Piratininga, Duartina, Cabralha Paulista, Lucianópolis e Paulistânia. Na cidade de Agudos, Rafael Lima, do Republicanos, foi eleito com 53% dos votos válidos, desbancando o atual prefeito, Fernando Ottaviani, do MDB, que ficou em segundo com 43%. Em Piratininga, vitória de Sandro Bola, do Republicanos, com 51,6% dos votos. De volta à prefeitura ao vencer o atual prefeito, Major Jorge Luiz, do PL, que ficou com 48%. Em Duartina, a nova prefeita é Suzy Simão, do PSDB, com 41,9% dos votos, superando outros 2 candidatos com mais de 20%, Luiz Henrique, do Podemos, que ficou com 30%, e Aninha Bertolo, do PSD, com 25%. Cabralha Paulista teve reeleição. Alemão do Leite, do Republicanos, fica mais 4 anos no cargo, teve 36,8% dos votos, 99 votos a mais do que Osmar Claro, o segundo colocado do Cidadania. Em Lucianópolis, Canelinha, do PT, foi eleito com 63% dos votos, superando o único adversário, Ney Preto, do PSD, com 36%. E em Paulistânia, Tuca Marques, do MDB, venceu com 80% dos votos, contra 19% de Teco Andrade, o seu único adversário. Bom, Mantini, acho que nesse primeiro giro dá para destacar em primeiro lugar, a cidade de Agudos, vizinha aqui a cidade de Bauru. Teve o Rafael Lima, que foi aqui, secretário do governo Suelen Rosim, que foi para Agudos e venceu, a família Ottaviani. Sim, uma vitória expressiva, contundente, Ele foi chefe de gabinete da prefeita Suelen Rosim aqui durante os 2 primeiros anos, praticamente, aí do mandato da Suelen. Foi para Agudos, ele na verdade é de lá, ele já foi, inclusive trabalhou no governo do Altair quando prefeito de Agudos, na área da educação lá, tem conhecimento também da máquina pública,
né? Obviamente que a vinda dele para Bauru acrescentou um pouco, uma cidade maior, né? Com outro tipo de estrutura. E foi lá para enfrentar realmente, né? A gente até chama de dinastia Ottaviani, né? Porque ali já teve o Carlos de Agudos, que foi eleito e reeleito, né? O Fernando agora, que é filho do Carlos Ottaviani, também tentando a reeleição. E realmente o que a gente tem que realmente parabenizar foi inclusive a coragem do Rafael de enfrentar, porque realmente a estrutura do Ottaviani lá é muito forte, muito grande. O Carlão também foi um excelente prefeito lá, principalmente em relação a grandes obras de infraestrutura urbana na cidade, abrindo avenidas, iluminando, né? E conseguiu depois eleger o Everton também, que é sobrinho, né? O Everton Ottaviani também foi prefeito de lá. E agora o Fernando, né? Que é filho do Carlos Ottaviani. Então existia realmente um grupo já há vários anos aí prevalecendo na história política de Agudos. E o Rafael vem agora para romper, né, vamos dizer assim, esse ciclo Ottaviani, né? Então, desejar boa sorte para o Rafael, obviamente que também vai continuar, acredito, na Câmara enfrentando uma oposição também forte, cabe a ele também ter um papel importante de articulação, além de ser gestor, né, de fazer o papel de executivo, mas também de ser aí um prefeito de muito diálogo com a Câmara de Agudos, que vai precisar disso. E com relação a Piratininga também, né, temos o Sandro Bola retornando, né? Ele que já foi prefeito e no embate ali, né, do Sandro Bola, que já foi prefeito, contra o atual prefeito, o Sandro Bola acabou vencendo por uma vantagem bem próxima, né? Já era previsto de ser uma eleição apertada, né? O Major realmente sempre teve um perfil mais de gestor, né? E o Sandro mais político, além de ter sido também um grande prefeito da história de Piratininga, tanto que foi eleito, reeleito, né? Ficou 4 anos fora, né? Na eleição passada, inclusive, ele apoiou o Vandão, que foi agora reeleito também vereador. O Vandão já tinha sido vereador, foi candidato a prefeito em Piratininga há 4 anos, acabou sendo derrotado pelo Major, e o Sandro volta agora, apesar da vitória ter sido apertada. A gente falou com ele, inclusive, ontem à noite, está muito motivado para esse novo mandato realmente, e foi eleito pelos republicanos, né, e obviamente também vai buscar muitos recursos aí junto, principalmente ao governo estadual, junto ao governador Tarcísio. E agora na cidade de Duartina, né, temos a nova prefeita, né, a Suzy Simão, que chega, né, superando aí outros candidatos. A Suzy que está substituindo agora o atual prefeito, Juninho, né, o Juninho, que qual que foi o candidato do Juninho nessa... Na verdade, o Juninho foi eleito e reeleito também, não podia mais ser candidato. Ele apoiou a Aninha, né, que acabou ficando na 3ª colocação. E também Duartina é um caso para a gente avaliar, porque o Juninho fez lá uma excelente gestão, entendeu? Conseguiu muitas obras. Na verdade, a maioria dos prefeitos da pandemia para cá, né, veio muitos recursos na época da pandemia, tanto do governo federal quanto do governo estadual. Então, os prefeitos tiveram muitos recursos em caixa. E, obviamente que a maioria deles, a gente analisando o perfil de cada um aí, a maioria deles preferiu realmente investir em obras de infraestrutura urbana. Recape asfáltico, pavimentação, às vezes uma obra que fosse marcar mais a história de cada um deles, né? E o Juninho também fez grandes obras lá, né? O prefeito também que deixou marcas na área da educação, né? No próprio Ecopark lá de Duartina, enfim, grandes obras que a gente sabe, a gente acompanhou, ele esteve aqui com a gente, inclusive, aí né? Foi o 3º prefeito naquela série que nós fizemos de prefeitas e prefeitos, aqui numa série especial do Vivo Voto, esteve aqui com a gente, relatou muito das obras. Então foi um prefeito realizador. Só que a gente sabe, Fábio, às vezes quem precisa ter carisma é o próprio candidato ou candidata. A transferência de voto, ela tem um limite aí de 20% a 30%, é o teto. Daí para frente é com o candidato ou candidata, né? Então, eu não conheço a Aninha, me parece, segundo o Juninho dizia, que era uma pessoa muito técnica, muito também que tinha carisma e respeito da população, né? Mas a Suzy também vem de uma família tradicional. A Suzy Simão é lá da família Simão, do Enio Simão, que foi prefeito, né? Lá atrás também o Juninho chegou a ser vice-prefeito do próprio Enio Simão, depois acabaram tendo divergências políticas e montou um outro grupo. O Ecopark Ciro Simão, né? Sim, exatamente, né? Começou lá, depois foi ampliado, melhorado, enfim, na própria gestão do Juninho. Então, formou-se 2 grupos, o Juninho ficou 8 anos lá,
né? E agora foi a sucessão dele e não conseguiu eleger a sucessora dele aí, né? A Aninha. Mas nós também parabenizamos aí a participação de todos e, obviamente, aí a candidata vitoriosa, a Suzy, esperamos, quer dizer, e ela é do PSDB, quer dizer, um partido que definhou em nível estadual, ela é uma representante do PSDB na nossa região e mulher, né? Quer dizer, tem aí uma responsabilidade não só partidária, mas também como mulher de realmente fazer do Artina continuar avançando. Falando de outro partido que na nossa região, né, foi muito mal, que elegeu apenas um candidato, né, o PT, o Canelinha em Lucianópolis, né, Mantini? Sim, o Canelinha já foi prefeito lá atrás também, né? E é o único também prefeito eleito do PT. Tá aí, PT, né? Tá na hora também de acender a luz, no mínimo amarela, fazer uma reflexão também dos resultados, não apenas das cidades menores, mas da própria Bauru, né? Porque a gente vai comentar mais na parte final do programa. Tá aí, precisa realmente, né, um único prefeito eleito. Também nós vamos falar daqui a pouquinho de uma prefeita eleita do PSB, também, que é a única aí também da base de sustentação do governo Lula, que é na cidade de Guaiçara, né? A Flávia, que também é atual vice-prefeita, rompeu com o prefeito de Guaiçara, politicamente falando, há cerca de um ano, foi candidata agora com o discurso de oposição, teve o apoio também do ex-prefeito Vadinho, que era de oposição ao atual prefeito Bruno, né? E acabou vencendo as eleições lá como única também representante do PSB, que é o partido do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Então, PT e PSB precisam realmente fazer uma reflexão, uma crítica interna, uma autoavaliação para ver os rumos que vão tomar para preparar, obviamente, os dois partidos para a sucessão de 2026. Agora a gente vai dar o segundo giro, né, com os prefeitos eleitos, trazendo a cidade de Marília, Ubirajara, a Guaimbê, Guaiçara, como o Amantini já mencionou, Presidente Alves e Avaí. A cidade de Marília volta a ter a família Camarinha no executivo. Vinícius Camarinha, do PSDB, com 54,7% dos votos. Ricardinho Mustafa, do PL e candidato da situação, ficou em segundo, com 20%. Em Ubirajara, a nova prefeita é Leila, do MDB, com 28% dos votos, dando continuidade ao atual grupo de situação no município. Mais uma mulher na prefeitura é Márcia Aquiles, em Guaimbê, reeleita com 82% dos votos válidos. Ela derrotou o único concorrente, Albertino Brandão, do PSB, que teve 17%. Guaiçara também tem mulher do executivo. Flávia do Baiano, do PSB, foi eleita com 39%, superando o candidato da situação, Leonel, do PSDB, que teve 30%. Em Presidente Alves, Guego, do PSD, foi reeleito com 64% dos votos. O único adversário, do PP, teve 35%. E em Avaí, Ellen Rodrigues, do PSD, foi candidata única e obteve a reeleição para mais 4 anos no Executivo. Bom, agora, Mantini, a gente teve aí a informação de Marília, né? A gente tinha falado de Agudos, que a família Ottaviani acabou saindo do poder ali na cidade, e em Marília aconteceu o contrário, né? A família Camarinha retornou, né, ao poder. Às vezes acontece isso, né? A família Camarinha tradicional na política lá, teve o ciclo também da saída, né? O Abelardo foi deputado, o Vinícius é deputado estadual ainda, enfim, pai e filho sempre teve uma presença marcante na política local de Marília. Aí veio o ciclo do Daniel Alonso, né? Inclusive foi eleito pelo PSDB. Eu lembro muito bem dessa história, na época até o próprio governador Geraldo Alckmin não queria que o PSDB tivesse candidatura própria. Isso aí foi uma intervenção direta do então presidente estadual do partido e deputado Pedro Tobias, que falou, não, Marília vai ter candidatura própria sim, e foi, na verdade, o grande padrinho da candidatura do início da carreira política do Daniel Alonso. E Marília acabou sendo o presidente estadual Pedro Tobias, né? Ele também concluiu aí o ciclo dele, apoiou uma candidatura que acabou não vingando, e desde o início da campanha a gente vinha acompanhando, sempre nas pesquisas aí, tanto divulgadas ou não, mas, né, conversando também nos bastidores com muitos amigos que a gente tem em Marília, Fábio, era evidente que o Camarinha voltaria realmente a administrar a cidade de Marília. Pois é, né? E agora falando de outras cidades, né, a gente até deu para destacar nesse segundo giro, né, a quantidade de mulheres que foram eleitas, né? Você vai trazer até o dado aí, mas a gente
Nesse giro apenas, no giro anterior já tinha a Suzy. Nesse giro já teve em Ubirajara, Guaimbê, em Guaiçara e em Avaí. A gente precisa destacar que em 2020, por exemplo, foram eleitas 5 prefeitas aqui na nossa região central. Agora, além das 5 serem reeleitas, né, nós tivemos aí o acréscimo de mais 7 mulheres. Então, quer dizer, a partir de 2025, teremos aqui nesse raio, né, nesse balanço que a gente fez aí de 44 cidades, 12 mulheres administrando as suas respectivas cidades, né? Quer dizer, além das cidades aí de Avaí, de Bauru, de Cafelândia, Guaimbê e Pederneiras, nós também teremos aí prefeitas em Duartina, Guaiçara, Iacanga, Itapuí, minha querida Itapuí, que também elege pela primeira vez na história de Itapuí, nos seus 108 anos, uma mulher como prefeita, a Clélia, em Pirajuí, em Brotas e Ubirajara, que você destacou aí. Uhum. E ainda, né, nesse giro teve a reeleição do Guego, né, em Presidente Alves, pelo PSD, com 64% dos votos, né, permanecendo, né, conseguindo ter sequência aí do seu mandato, o prefeito de Presidente Alves. Sim, o Guego, né, Cristiano, esteve aqui também com a gente no Viva o Voto especial de prefeitas e prefeitos, um rapaz de família humilde, como ele mesmo falou, contou pra gente aqui toda a história dele, negro e vencedor, né? Fez um excelente mandato lá, tanto que o resultado da urna prova aí, né? Votação expressiva da reeleição dele, e temos certeza absoluta que se continuar nessa toada, vai realmente continuar avançando muito a qualidade de vida para a população de Presidente Alves. Pois é, e agora a gente vai para um rápido intervalo, na volta tem mais giros, tem mais análise aqui das eleições municipais da nossa região. 11h49, está de volta o Diário do Brasil, especial eleições 2025. Não, 2024. Estão me perdendo tempo já, mentira. Vamos dar sequência, né, aos giros aí de prefeitos da nossa região, agora com as cidades de Lins, Getulina, Cafelândia, Pirajuí, Arealva, Reginópolis e Balbinos. A cidade de Lins reelegeu João Pandolfi, do PSD, que teve 96,9% dos votos. O único concorrente, Fidelis, do PV, teve 3%. Em Getulina, Tadeu, do PL, foi eleito com 61%, superando Chiquinho Engenheiro, do PDT, que teve 38%. Cafelândia reelegeu Thaís Contieri, do Podemos, com 57%. Rogerinho Castilho, do Republicanos, e Aires Airone, do PL, foram os concorrentes derrotados. Na cidade de Pirajuí, Rosa, do PL, venceu com 41% dos votos. O candidato da situação, Leco, do União Brasil, ficou em segundo, com 39%. Em Arealva, Paulinho Danina, do Podemos, foi eleito com 53%. Ele superou Carlos De Antônio, do PL, João Nicolau, do PP, e Paulo Tatu, do PSD, candidato da situação, que ficou em último. Reginópolis teve a vitória do atual prefeito, Ronaldo Correia, do Podemos, com 43%, mas sua candidatura está sub júdice. João Paulo, do PSD, ficou em segundo lugar com 65 votos a menos. Já em Balbinos, Zé Márcio, do MDB, foi candidato único e governa a cidade pelos próximos 4 anos. Pois é, Mantini, cidade de Lins teve o João Pandolfi com 96,9% dos votos aí, uma vitória avassaladora, né, na candidatura ali, junto com o Fidelis. Eram só 2 ali na disputa, o Pandolfi ganhou por unanimidade, muito mais do que isso. Sim, também já era aí uma vitória esperada, inclusive com esses percentuais, né, não é nenhum resultado surpreendente. O Fidelis é um lutador lá, um menino que tem uma formação ligada à cultura, mas, como diz o outro, não teve estrutura de campanha, apesar de ser o candidato da federação ali, né, PV, PT e PCdoB, mas teve poucos investimentos, uma campanha muito humilde, como o próprio candidato é uma pessoa séria, trabalhadora, tem uma história em Lins, né, que merece respeito, mas não era realmente uma candidatura competitiva, eleitoralmente falando, ou de estrutura de campanha, para o delegado, né, o João, que acabou sendo reeleito lá em Lins. Trazer aqui outras 2 mulheres, né, que foram eleitas, no caso a Thaís Contieri foi reeleita lá em Cafelândia, né, pelo Podemos, e a Rosa, do PL, em Pirajuí.
Sim, faz parte desse contexto aí de 12, né? Nós saímos de 5 para 2020 para 12 agora em 2025, eleitas, né? 12, né? As 5 que foram reeleitas e mais 7 novas. A Thaís entra no contexto de ser reeleita, né? E a Rosa em Pirajuí eleita, uma candidata também que foi eleita pela oposição lá, né? O Fiala já tinha sido reeleito, apoiou aí o Leco Engenheiro, é isso, né? Isso. O Leco Engenheiro que acabou ficando em segundo lugar, então também haverá aí novos ares, uma renovação política lá na cidade de Pirajuí. E renovação também em Arealva, né? O Paulinho Danina do Podemos, o Paulo Tatu, que era o candidato da situação, né, do PSD, ficou na última colocação. Sim, o Tatu, o último candidato, a gente conhece ele né, era e é o braço direito do Dr. Elson, até não é um resultado, assim, vamos dizer, de mostrar que a gestão do Dr. Elson foi ruim, muito pelo contrário. Dr. Elson, prefeito de Arealva, 4, 5 vezes já lá em Arealva, sempre com bons trabalhos, sempre sendo muito bem avaliados os governos dele. Mas é que eu falo, aquela questão da transferência de voto, né? O Dr. Elson também teve um problema de saúde nesse mandato atual dele, né? Se recuperou, e o Tatu sempre foi o braço direito dele, mas é que eu falo, precisa ter a empatia popular. Às vezes você é um excelente assessor de um prefeito, ou até um diretor ou um secretário municipal, Fábio, e a população te vê, mas não consegue enxergar o seu trabalho politicamente, né? Então são realmente questões que precisam ser avaliadas. Eu acho que até a população de Arealva queria também oxigenar um pouco, né? Porque o grupo Dr. Elson vem também há um bom tempo lá, e é um ar de mudança também, faz parte do processo democrático, né? E vamos agora aguardar a gestão aí do prefeito eleito e dar os parabéns para ele pela vitória. E para encerrar aqui nosso giro, Reginópolis, né, que o Ronaldo Correia, que é o atual prefeito, venceu a eleição por 65 votos de diferença. Sim. Mas a candidatura dele está sub júdice. É exatamente uma candidatura que ele registrou, foi questionada judicialmente, venceu por essa quantia mínima de votos. O João Paulo ficou em segundo lugar, que é o principal concorrente aí da oposição, e agora cabe à Justiça decidir como é que vai ficar o pleito de Reginópolis, né? A ex-prefeita Carolina apoiou o João Paulo, né? É um jovem lá que realmente também faz parte do processo de novas lideranças surgindo na cidade de Reginópolis. Ele está neste contexto e perdeu aí uma eleição por poucos votos. E o prefeito, que foi à reeleição, já registrou a sua candidatura sob júdice, sabendo que ia enfrentar esse problema. A prova está aí, uma vitória apertada, mesmo tendo a máquina, né, a máquina pública, ele candidato à reeleição a seu favor. E vamos agora aguardar a decisão judicial e que seja feita aí a vontade não apenas da justiça, mas também que o eleitorado de Reginópolis seja respeitado. Próximo giro agora com as cidades de Jaú, Bocaina, Bariri, Itapuí, Boracéia, Pongaí e Guarantã. Jaú reelegeu Ivan Cassaro, do PSD, com 73% dos votos. Em segundo lugar ficou Paulo Soares, do Podemos, com 24%. Em Bocaina, Zete ficou na frente com 48%, mas está sob júdice. Robertinho, do PV, candidato da situação, terminou em segundo lugar. Bariri elegeu Ayrton Pegoraro, do Avante, com 39%. O atual prefeito, Fernando Foloni, do MDB, ficou em último, na disputa com 4 candidatos. A cidade de Itapuí elegeu Clélia, do PSD, com 46,9% dos votos, desbancando o candidato da situação, Pilão, do PL, que ficou em segundo, com 37%. Boracéia elegeu Marcos Bilancieri, do Republicanos, que volta à prefeitura, com 52,4%. Gelson Vitor, do Podemos, perdeu por 155 votos de diferença. Em Pongaí, Giliardi Bortoli, do Cidadania, foi reeleito com 72,9% dos votos. O único concorrente, Orival, do PL, ficou com 27%. Em Guarantã, Marcos Frugeri, do MDB, também foi reeleito com 69%. Cristina Villarrubia, do PSB, foi a candidata de oposição e ficou com 30%. Algumas reeleições nesse giro agora, né? Jaú, Guarantã,
cidade de Pongaí também, mas destacar, né, Jaú, primeiro Amantini e Ivan Cassaro, permanece então no poder lá na cidade por mais 4 anos, 73% dos votos, é bem avaliado, né? A gente sempre fala, né, o candidato à reeleição ali é uma votação ali de avaliação, né, do governo dele, e ele foi bem avaliado. O Ivan, ele vem do ramo empreendedor, né, da iniciativa privada, entrou na política aí, tinha sido candidato a deputado pouco antes, né, não teve sucesso, aí venceu a eleição municipal passada e era candidato à reeleição, também antecipadamente uma campanha que a gente já sabia que realmente ele iria vencer as eleições, talvez não com esse percentual, mas 73% realmente é um percentual expressivo que obviamente foi totalmente aprovado pela população, pelos eleitores de Jaú. Em segundo lugar ficou Paulo Soares, nosso colega de profissão, inclusive jornalista, né, apresentador lá do SBT. E também você vê, o Paulo Soares é um jovem, né, jornalista, já foi também candidato a deputado em Jaú, gosta de política, né? E você vê como que às vezes a política também, né, a questão de você estar muito em visibilidade também, não quer dizer muito, porque ele ficou, né, tem programa lá ao vivo, apresenta diariamente o programa e acabou não vingando em relação aí a ter uma competição, né, com o Ivan Cassaro a reeleição, mesmo tendo toda a visibilidade que tem na televisão ao longo dos últimos anos aí, né? Mas parabéns ao Ivan e torcemos para que Jaú avance bastante, continue avançando, porque é uma cidade muito importante, não apenas para a nossa região central, mas também para aquela micro-região de governo ali que tem 10 municípios em torno. E por falar nessa região ali, né, Bocaina tem o Zete, que já foi prefeito, né, da cidade, venceu a eleição, mas está sub júdice, aí tentando desbancar o candidato da situação, né, o Robertinho do PV. Sim, o prefeito Pipoca, né, que termina o seu mandato no dia 31 de dezembro, foi eleito e reeleito também. O Zete também é de um outro grupo político lá, antigo, voltou até, venceu as eleições, mas também com uma candidatura sob júdice. É outro também que vamos ter que aguardar aí o resultado do julgamento aí pela justiça do problema que ele teve lá, né? Não estamos aqui para julgar ninguém, enfim. Quando a pessoa também é ex-prefeito, corre esses riscos, às vezes de registrar uma candidatura sob júdice, ele apostou nisso e vamos ver realmente se consegue reverter essa situação do subjúdice e principalmente confirmar o resultado das urnas em Bocaina. E a cidade de Boraceia foi um outro candidato também que já foi prefeito, né, o Marco Bilancieri, foi eleito com 52%, mas muito próximo ali, 155 votos para o Gelson Vitor do Podemos. Sim, é que tá. Boraceia também é uma surpresa, apesar da derrota do Gelson. Surge aí uma nova liderança política em Boraceia, né? Na eleição passada tivemos candidatura única do Dipe Capal, que cumpre também o seu mandato até 31 de dezembro. O Dipe Capal não quis concorrer à reeleição, né? Tinha e tem a Marlete como vice, né? Ela seria uma pré-candidata natural. Aí houve uma costura de todo o grupo lá, o Marquinho com esse desejo de voltar a ser prefeito de Boraceia, obviamente que é uma liderança importante, não só lá como na região. Ele é o coordenador regional do Republicanos, é professor aqui na IT, tem uma inserção política e profissional muito grande, não apenas em Boraceia, mas também aqui na nossa região. E ele manifestou, né, para o grupo que tinha interesse em voltar a ser candidato lá, obviamente, ninguém quis rachar com ele, passou a ser o candidato, e ele é mais próximo do vice que ele colocou na chapa do que com a Marlete, né? A Marlete é mais ligada ao ex-prefeito Dirceu Massucato, ao ex-prefeito Wilson Scipione. E lá atrás, quando o Marquinho montou esse novo grupo com o Dipe Capal, na verdade eles foram adversários do Dirceu Massucato e do Wilson Scipione. E a Marlete estava nesse contexto aí do grupo do Wilson. Para não rachar, deixou o Marco, né? Ela deve continuar trabalhando na gestão do Marco também, Bilancieri. E o Gelson está aí, Boraceia, está aí surgindo uma nova liderança, muito bem votado, e o Marquinho, obviamente, vai ter que suar muito a camisa nessa nova gestão dele, né, caso ele queira ser reeleito daqui 4 anos. Vamos seguir nessa micro-região ali, né, agora falar de Bariri e de Itapuí, né, Bariri, o Ayrton Pegoraro foi eleito, né, curioso até que o Fernando Foloni, que era o atual prefeito, terminou na última colocação aí, na disputa com 4 candidatos.
em Itapuí, né? A Clélia do PSD, que não era candidata da situação, né? A candidata da situação era o Pilão do PL. Nós falamos agora há pouco, inclusive, eu liguei até para parabenizar o Airton Pegoraro, né, pela vitória, porque venceu a máquina pública, né, com o Fernando Foloni, apesar que o Fernando Foloni, ele sucedeu o Abelardinho há praticamente um ano, quer dizer, não deu para mostrar, para realizar muita coisa, porque Bariri vive uma crise política e institucional há muitos anos. Desde a morte do saudoso Gonzaga, que infelizmente faleceu com apenas 5 meses de mandato, né, em maio de 2013, de lá para cá, Bariri viveu grandes problemas políticos e, obviamente, que refletem na economia do município também, na estagnação, né? E enfrentou a máquina pública com o Fernando Foloni e enfrentou um ex-prefeito, peso pesado, que é muito também querido e respeitado na região, que é o Neto Leone. Tá aí a população. E o Airton Pegoraro também não é a primeira vez que ele é candidato a prefeito, né? Então a população realmente também achou melhor dar uma oportunidade, e o Airton ele tem não apenas, ele é presidente da Câmara, é vereador, é experiente, mas ele também passa uma visão de gestor, né? A gente sente que ele tem uma história, assim, uma personalidade, um perfil de gestor público. E eu acho que a população quis renovar e com alguém com experiência, né? Para ver se dessa vez realmente acerta. E nós torcemos muito para que Bariri dê certo, porque não é possível, né, uma cidade tão importante no contexto, aí a margem esquerda do Rio Tietê, né, tá ali próxima de Boracélia, Itapuí, de Itaju, de Ibitinga, uma cidade que tem hidrelétrica, né, quer dizer, uma cidade importante no contexto ali da micro-região, e viver ao longo dos últimos anos tantos problemas políticos, com falecimento de prefeito, que obviamente não é um problema político, né, é a vontade divina, mas com a sucessão vieram muitos problemas políticos. Caça-se prefeito, tira-se prefeito, né, novas eleições, né, enfim, a cidade viveu realmente, teve uma instabilidade política e que acabou refletindo na economia. Então a gente torce bastante para que o Airton, até falei com ele nesse sentido, como amigo, com liberdade que a gente tem, falei: Airton, você tem um grande desafio pela frente. Qual é? Garantir estabilidade política, que obviamente vai vir a estabilidade econômica, e dialogar bastante. Ele conhece muito o parlamento, é vereador, né? Então ele tem o papel também de dialogar muito com a Câmara e realmente cumprir o seu plano de governo com a cidade de Bariri. E com relação a Itapuí, a Clélia era vice, né? Sim, a Clélia é minha cidade, né? Então eu fico mais à vontade até de falar. A Clélia, vamos lembrar da Clélia. A Clélia foi eleita vereadora pelo PSDB junto comigo, lá em 2012, né? Cumpriu o mandato dela 4 anos de vereadora. Ela é formada em técnica de enfermagem, então tem uma vida profissional toda dedicada à saúde. Foi e é, até 31 de dezembro, vice-prefeita, eleita do atual prefeito. O ano passado também houve um problema político, ela acabou rompendo politicamente com o prefeito atual, Toninho, cujo mandato termina agora em 31 de dezembro. O Toninho apoiou o Pilão, que é um servidor de carreira da garagem nossa lá, um operador de máquinas, né, que acabou ficando em segundo lugar, mesmo tendo o apoio do atual prefeito e da máquina pública. A Clélia fez uma campanha, a meu ver, muito no emocional, mostrando que realmente ela fez um papel de vítima muito bem feito, né? Ela mostrou os porquês que ela saiu da atual gestão, né? E se apresentou realmente, além das propostas de governo, se apresentou como uma candidata de oposição. Em terceiro lugar ficou a doutora Daiane, advogada, jovem advogada, que há 4 anos também tinha tentado, então a segunda vez que ela foi candidata a prefeita de Itapuí pelo MDB, e acabou num grupo menor, né, ficando na terceira colocação. Também falei com a Clélia ontem à noite ainda, desejando aí os parabéns e desejando boa sorte para ela, se colocando inclusive à disposição, né, pela nossa experiência que a gente também tem de gestão pública, como ex-prefeito de Itapuí. Agora, 12h07, a gente faz mais uma rápida parada e na volta tem mais giros aqui da nossa região. Meio-dia e 10 minutos, de volta com o Diário do Brasil, especial Eleições 2024. E já vamos para o próximo giro de cidades aqui da nossa região: Pederneiras, Barra Bonita, Igaraçu do Tietê, Macatuba, Mineiros do Tietê e Promissão.
Na cidade de Pederneiras, Ivana foi reeleita com 42,7% dos votos. Vitor Nicoliello, do PL, e Vicente Minguiri, do MDB, foram os candidatos derrotados. Em Barra Bonita, Manezinho, do PL, foi eleito com 59,7%. Ele é o atual vice e vai dar continuidade ao atual grupo do Executivo. Na vizinha Igaraçu do Tietê, deu bucho, do MDB, com 48,7%. O atual prefeito, Ricardo Verpa, do PSD, ficou em segundo, com 44%. Já em Macatuba, o atual prefeito Anderson Ferreira, do PSD, conseguiu a reeleição, com 45% dos votos válidos. Em Mineiros do Tietê, Gustavo Chitinha, do PL e representante da situação, teve 77,9% dos votos, contra 22% de Boquinha, do MDB. E em Promissão, deu Hamilton Foz, do PP, com 35%. Ele superou o Rigato, do Republicanos, Docinho Capelanes, do PSD, e Eda Maria, do PL. Então, Amantini, tivemos reeleição em Pederneiras, né, com a Ivana. Sim, realmente. A Ivana também entra no contexto aí das prefeitas reeleitas, né? E foi reeleita bem, né, até com certo conforto, e tenho certeza aí que vai continuar o trabalho dela aí, uma mulher experiente também da política, como gestora também, e acredito que vai avançar a qualidade de vida ali em Pederneiras, principalmente em obras sociais. Ela tem um perfil muito ligado à educação, ao social, à sensibilidade feminina, né? Eu tenho certeza que ela vai fazer um novo mandato, uma nova gestão também, continuar esse trabalho dela, né? A surpresa, na verdade, Fábio, em relação a Pederneiras, acabou sendo o segundo lugar, né? Que o Vicente, também ex-prefeito, né? A gente até acreditava pelas pesquisas que a gente via, com as pessoas que a gente conversa de Pederneiras, que ele teria uma votação mais expressiva e brigando mais de perto com a Ivana. E aí surgiu também essa novidade aí, né? Segundo colocado, ultrapassou o Vicente, né? E também passa a ser aí uma nova liderança aí que tem que ser vista com carinho, não só pelo pessoal que ganhou, né? Pela Ivana, mas também pelo grupo de oposição. E aí a gente vai falar das cidades vizinhas ali, Barra Bonita e Igaraçu, porque as duas tinham uma disputa por continuidade. Barra Bonita teve, né? O atual vice, Manezinho, foi eleito. Só que Igaraçu não, né? O Ricardo Verpa, que era o atual prefeito, foi derrotado pelo Bucho. O Manezinho, desde o início também a gente sabia que ia ser uma candidatura muito competitiva, porque ele é vice do atual Zequinha, que é engenheiro, fez uma gestão também muito assim de obras, né? Quer dizer, voltada realmente a grandes obras, instância turística. Barra Bonita sempre se preocupa muito com a questão do turismo, porque atrai muitas pessoas. Então, todo prefeito que entra lá tenta realizar obras que melhorem a infraestrutura turística da cidade. E o Zequinha, por ser engenheiro, inclusive, tem essa facilidade. E o Manezinho sempre ao lado dele, né? O Zequinha também sempre deu uma grande visibilidade para o vice, trabalharam efetivamente juntos aí os 8 anos. E esse resultado acabou se refletindo nas urnas, e ele sendo aí eleito prefeito de Barra Bonita, continuando aí, né, o trabalho do Zequinha. Já em Igaraçu, do outro lado, né, o Verpa tinha sido eleito há 4 anos e agora volta um prefeito também da velha guarda, um prefeito tradicional. O Bucho já foi prefeito 2, 3 vezes lá em Igaraçu, um prefeito experiente também, né, e vem realmente, quer dizer, a gente vê isso aí, quer dizer, às vezes há renovação, às vezes a volta de um prefeito mais experiente, o eleitor, né, ele avalia muito as campanhas, né, e o Verpa realmente foi naquele momento há 4 anos, a população queria a renovação, deu a oportunidade para ele e agora preferiu voltar com um projeto mais conservador, mas um prefeito experiente, principalmente em relação à gestão pública. Vamos agora para o nosso último giro aqui das cidades, dos prefeitos eleitos das cidades da região. Agora com Botucatu, Lençóis Paulista, Sabino, Uruiacanga, Itaju, Dois Córregos e Borebi. Botucatu elegeu Fábio Leite, do PSD, com 75% dos votos válidos. Ele era o candidato da situação e vai dar continuidade à atual gestão. Continuidade também em Lençóis Paulista, com André Sasso Cagarete, do PP, com 50,5% dos votos. Pouco mais de 350 votos de diferença de Dr. Norberto, do PL, com 49,5%. Em Sabino, Fernando, do PSD, foi eleito com 83% dos votos,
contra 16 de Carlitinho, do PT, que teve 16. Uru reelegeu Robson Forte, do PSD, com 75,9%. Ele derrotou Andréa Peretti, do Republicanos, que teve 24%. Iacanga elegeu Fátima Pinheiro, do Republicanos, com 51% dos votos. Foram 159 votos a mais do que Netinho Quequim, do MDB, seu único adversário. Em Itaju, Gerry da Fátima foi reeleito com 64%. Ele superou Juninho Lopes, do PL, que teve 35%. Na cidade de Dois Córregos, vitória de Tião Mazieiro, do PSD, com 52% dos votos. Buchinha, do PL, com 47%, foi o candidato derrotado. E em Borebi, Chiquinho, do MDB, foi reeleito com 88%. Ele superou Marcão do Povo, com 11%. Pois é, e destacar a primeira, né, Mantini, a proximidade ali da votação em eleições paulistas, né? 350 votos, 1% de diferença, vitória do Cagarete. Sim, também uma eleição que antecipadamente a gente já sabia que ia ser bem disputada, né? O prefeito Prado entrou de forma muito enfática, firme aí na campanha do Cagarete, que também foi secretário de governo de desenvolvimento econômico dele, conseguiu não romper o grupo, conseguindo convencer o Manezinho, que pleiteava ser candidato a prefeito, continuar na função de vice. Eu acho que foi uma grande vitória política realmente do grupo não rachar, porque essa eleição já foi tão apertada, sem o racha, se realmente o Manezinho tivesse insistido na candidatura própria a prefeito, racharia o grupo do Prado, e aí com certeza o Norberto com o Marise venceriam as eleições. Em relação ao Marise e ao Norberto, também são vencedores, podemos dizer assim, não apenas por ter perdido nas urnas por apenas 1%, mas o Marise já foi prefeito 8 anos, né? Inclusive quando o Marise foi prefeito lá atrás, o Norberto era vice dele, né? E agora inverteram a chapa para concorrer nesta eleição. E também contou com o apoio da ex-prefeita Bel Lorenzetti, que também é um apoio de peso muito importante. Eu acho até que a Bel ajudou muito nesse processo dessa diferença cair aí e ser praticamente a eleição mais emblemática e mais disputada aqui da nossa região. Foi muito equilibrado também em Iacanga, né, com a Fátima Pinheiro, 51%, a diferença de 159 votos ali para o Neto Quequim, que foi o segundo colocado. Sim, a Fátima, advogada, experiente advogada lá de Iacanga. A eleição passada também, ela estava com a eleição praticamente ganha, foi dormir prefeita, Fábio, e acordou com uma derrota aí também, menor do que essa até. Voltou a ser candidata agora, era a vez dela, tinha que ser, apertado ou não, mas realiza o sonho de ser prefeita aí de Iacanga, e a gente torce muito para que ela faça também uma excelente gestão na vizinha Iacanga. E com vantagem considerável teve a reeleição do Chiquinho em Borebira, 88% dos votos. Também era uma campanha, assim, uma eleição já esperada com esses resultados, acima de 70% principalmente, porque o Chiquinho realmente também é um menino que realizou o sonho de prefeito há 4 anos, né? Tem como vice a dona Leila Vaca, que é viúva do saudoso Vaca, que foi aí, historicamente um prefeito aí que, nossa, conhecido no estado de São Paulo inteiro, né? E ele seguiu os passos do Vaca, sempre assim, com muita humildade, trabalhador, um menino honesto, realizou o sonho de ser prefeito, fez uma brilhante gestão, vem fazendo ainda, falei com ele agora há pouco também, dando os parabéns para ele. E o Chiquinho é merecedor da vitória, da sua reeleição, e tenho certeza que Borebi continuará avançando a qualidade de vida lá da população. Agora, 12h19, a gente faz uma rápida pausa e na volta a gente entra em Bauru, Prefeitura e os vereadores. De volta com o Diário do Brasil Especial Eleições 2024, agora chegamos à cidade de Bauru. A gente vai ter um destaque maior agora nesse último bloco. Confira aí como foi, né, o resultado final para a Prefeitura de Bauru com a eleição da prefeita Suelen Rosim. Na única cidade do centro paulista com condição de ter segundo turno para a Prefeitura, Suelen Rosim, do PSD, venceu no primeiro, com 53,7%. O equivalente a 94.314 votos. Chiara, do União Brasil, ficou com 17,7%. Dr. Raul, do Podemos, com 15,8%, ficou em terceiro. Gazeta, do PV, teve 4,7%. Professor Marcos Chagas, do PSOL, teve 3,45%.
ISO teve 2,51%, professor Chaides, do PDT, 1,95%, e Paulo Lago, do PCO, 0,07%. Além disso, votos nulos 6%, votos brancos 4,48%, né, Mantini, além de uma abstenção ali, né, pessoas que não foram votar, próxima ali na casa de 30 mil pessoas aqui na cidade de Bauru. Na verdade, em relação às abstenções, praticamente repetiu o percentual de 2020. Muita gente deixando de votar novamente. É preocupante, né? Porque é o exercício da democracia, enfim, tem a oportunidade de escolher. Nós tivemos 8 candidatos, né, para serem avaliados, escolhidos, que participaram da campanha ativamente. Enfim, a gente lamenta realmente que aí 30%, mais uma vez, deixa de ir às urnas votar. E com relação a Suelen Rosim, né, já se falava muito, né, com relação à maneira como ela chegava forte para as eleições, até com a pesquisa, né, que foi divulgada durante o processo, né, pré-eleitoral ali, né, com ela possivelmente vencendo no primeiro turno, que de fato aconteceu, né? Sim, na verdade, quem não conseguiu atingir o eleitorado realmente foram os discursos, né, dos candidatos de oposição. A grande expectativa do eleitor bauruense é se haveria ou não segundo turno, né? Porque tinham também algumas candidaturas interessantes, né? Quer dizer, o Raul é experiente, já foi candidato a deputado, candidato a prefeito em 2020, acabou sendo derrotado pela própria Suelen no segundo turno, né? Pois ficou suplente de deputado 2 anos depois, acabou ocupando, inclusive por 45 dias, a cadeira de deputado estadual na Assembleia, é experiente. A Chiara, vereadora combativa, atuante na Câmara Municipal, tendo como vice o Coronel Meira, também é um vereador muito combativo na Câmara. Então esperava-se que essas 2 candidaturas, que o Raul e a Chiara, tivessem um desempenho melhor nas urnas para realmente ter aí a questão da realização do segundo turno, né? Obviamente tirando um pouco de votos aí da prefeita. O próprio Raul colocou como vice, né, uma pastora evangélica, negra, né, mulher, né, para tentar realmente dividir um pouco os votos da própria prefeita, que é muito forte aí no segmento evangélico, né, e acabou ficando em terceiro lugar, inclusive atrás da Chiara, né, que realmente também, agora a gente pode realmente comentar com mais tranquilidade. Eu acho que faltou um pouco mais no início da campanha dela de fazer um programa de televisão melhor, né, assim, que chegasse realmente, a mensagem chegasse melhor para o eleitorado bauruense, e que ela fosse a Chiara que a gente conhece tão bem do parlamento, né, uma vereadora que defende as causas sociais, a educação principalmente, combativa como nas votações, né, uma vereadora muito participativa em comissões especiais de inquérito ou não, né, e o programa dela parece que não atingiu o eleitorado. O Raul também, a gente já conhece bem o perfil dele, né, não é um perfil agressivo, é um perfil conciliador, e esta eleição, vamos ser sinceros, mais uma vez, a gente avaliando vários cenários da região, a população reelegeu as pessoas que conseguiram apresentar as propostas de uma maneira mais enfática, né? Assim, que realmente tocasse o coração e a mente do eleitor. E a gente não viu isso nas principais candidaturas de oposição. Por incrível que pareça, o Gazeta, que acabou ficando em 4º lugar, o ex-prefeito Gazeta, entrou aos 45 do segundo tempo e acabou polarizando as atenções. Ele tinha números, né, recentes, inclusive, até porque é o ex-prefeito, né, o último prefeito antes da Suelen. Então ele tinha números para realmente fazer um bom debate com a prefeita Suelen, candidata à reeleição, e acabou fazendo um programa de televisão até interessante, legal, tanto que teve até uma votação mesmo, ficando em 4º lugar, mas uma votação, pelo tempo que ele teve de campanha, curtíssimo, é uma votação até que pode ser respeitada e considerada aí importante para o processo. Cabe também agora, Fábio, aos candidatos de oposição, né, fazer aí realmente uma autocrítica do que deu ou não deu certo. Eu acho que pouca coisa deu certo, né, porque seria importante sim para Bauru ter um segundo turno, né, porque a gente tem aí
problemas sérios que continuam, a partir de hoje mesmo voltou a rotina, né? A cidade volta à rotina e os problemas continuam. A crise hídrica continua, né? A questão de a falta de vagas, de leitos na saúde continua, né? Então, quer dizer, não foi uma gestão tão eficiente para merecer ganhar no primeiro turno. Mas temos que ressaltar o mérito da prefeita, da equipe de marketing dela, realmente, ela mesma se comunica muito bem, né? E conseguiu vencer no primeiro turno. Daqui a pouco nós vamos descer à Câmara para acompanhar a primeira sessão ordinária pós-eleição. E, obviamente, tem vários vereadores que foram reeleitos, tem algumas caras novas também, né? E a gente vai estar acompanhando mais uma sessão ordinária do Legislativo. Em relação à prefeita, obviamente, ela mesma já disse, tanto ontem à noite para a gente, quanto hoje de manhã, né, para a imprensa, que ela agora ela entende que realmente é um novo mandato e que ela precisa realmente concluir, avançar bastante o que ficou pendente ou deixou a desejar nos primeiros 4 anos dela. Agora a gente traz também o cenário da Câmara dos Vereadores, né? Porque de 17 foi para 21 agora, né? Para o próximo mandato e também com caras novas. Dos 21 vereadores, 13 foram reeleitos. Estela, do PT, Juninho Rodrigues, do PSD, Eduardo Borgo, do Novo, Locadora, do Podemos, Edson Miguel, do Republicanos, Segala, do União Brasil, Beto Móveis, do Republicanos, Marcelo Afonso, do PSD, Mané Lozila, do MDB, Júlio César, do PP, Marquinhos Souza, do MDB, Miltinho Sardim, do PSD e Pastor Bira, do Podemos. As novidades são André Maldonado, do PP, Cabo Elinho, do PL, Sandro Bussola, do MDB, Dário Dudário, do PSD, Emerson Construtor, do Podemos, Márcio Teixeira, do PL, Arnaldinho Ribeiro, do Avante e Natalino da Pousada, do PDT. Pois é, Mantini, e daqueles que estavam se candidatando, né, à reeleição na Câmara dos Vereadores, apenas 2, né, não foram o Fabiano Mariano e o Guilherme Berriel. Né? Sim, a grande maioria foi reeleita. Obviamente eles tiveram um trabalho realizado ao longo dos 4 anos, tem mais visibilidade com nós mesmos na imprensa para divulgar o trabalho deles. Fizeram campanhas também ativas e efetivas aí pelos bairros da cidade. Enfim, a população escolheu de forma democrática e a grande maioria, então, foi reeleita. Agora nós temos aí, Fábio, um novo quadro partidário lá, né? O PSD, por exemplo, que é o partido da prefeita Sueli Rosim, a gente conversava muito com os vereadores lá, eles achavam que iam fazer 2 parlamentares, né, e talvez aí numa sobra do coeficiente eleger um terceiro. E acabou elegendo 4 vereadores, né? Então passa a ser a maior bancada da Câmara do partido da prefeita Sueli Rosim, reeleita em primeiro turno com 4 parlamentares. O MDB, né, que é liderado aí pela família Mandalite, conseguiu aí também, né, preparou muito bem a sua chapa de vereadores, levou o Marquinhos Souza do PSDB para o MDB e acabou elegendo também 3 parlamentares, né, o Sandro Bussola entrando aí na terceira colocação do partido, do MDB, né, e reelegendo aí o Marquinho e também o Mané Lozila, né. E também temos agora bancadas com 2 parlamentares, o PL, com 2 vereadores, o Republicanos, um deles é o reeleito pastor Edson Miguel, que também é da base da prefeita, o PP, que é o partido cujo presidente é o pai da prefeita, né, o Dozimar, elegeu 2 vereadores, o PDT elegeu 1 vereador, o PT, 1 vereador, na verdade uma vereadora, né, a Estela. A única agora. Exatamente, a mais votada, com mais de 7.500 votos, e a única mulher, né, na Câmara agora para enfrentar 20 vereadores homens, né? O Avante também elegeu 1 vereador, o Novo reelegeu o vereador Borgo e o União Brasil reelegeu o vereador Segala. A grande pergunta que fica agora, num primeiro momento, avaliando a questão, a estrutura partidária e quem estava com quem para o Executivo, a prefeita tende até ter uma ampliação da sua base aliada, da sua base de sustentação na Câmara, já que tinha 8 opositores e a gente, analisando aqui o processo inicial, dizemos aí que a oposição tem hoje 5, né? Vamos ver como vai se comportar realmente
alguns vereadores aí, que nem o vereador Natalino do PDT, né? A gente sabe que o perfil histórico dele sempre foi mais ligado aos governos. Então não sabemos ainda como vai ser o comportamento dele, se vai ser de independência, se vai ser de oposição, qual vai ser o comportamento dele, né? O Avante elegeu o Arnaldinho Ribeiro, que é ligado ao governo, é um dos novos também que vai estar lá, né? Enfim, vamos ter que aguardar um pouco aí para analisar o cenário, aliás, a partir do ano que vem, porque eles vão tomar posse, né, os novos, juntamente com os reeleitos, só em janeiro do ano que vem. As reuniões legislativas começam em fevereiro, e aí é que a gente realmente vai saber quem será a situação, quem será, assim, mais independente, mais de centro, e quem de fato será da oposição. Obviamente que a oposição tem alguns declarados aí, né? Estela, o Segala, o Borgo, a oposição... Locadora, então, a oposição perdeu aí 2 importantes vereadores que foram para a chapa do Executivo, que foi a Chiara Ranieri e o Coronel Meira. Amantini, então, agora encerrando o nosso especial, né, Diário do Brasil de eleições 2024, agradeço demais aqui a sua participação. Muito obrigado, Fábio, muito obrigado aos telespectadores, realmente uma edição especial de hoje, de 1 hora de duração, e foi um prazer, desde ontem, né, à noite aí, a gente trabalhou bastante para levar o melhor aí para os telespectadores, e parabéns a toda a equipe, que foi um trabalho realmente de equipe. Muito obrigado. É isso aí, né? Com brilho nos olhos aqui, a gente agradece você que acompanhou a Diário do Brasil TV Prevê desde domingo, então, né, acompanhando os nossos boletins, aí depois no especial à noite, né, da apuração, e agora o nosso especial do Diário do Brasil com um giro, né, com todas as cidades da nossa região. Agradeço demais a sua companhia, como sempre, e a gente se vê amanhã na edição padrão do Diário do Brasil. Forte abraço!